Hoje nós somos convidados a meditar a respeito da caridade para com o nosso próximo e também a lógica de Jesus a respeito do perdão. Gostaria de partir essa reflexão justamente de uma frase que eu já me deparei muitas vezes, geralmente quando as pessoas comentam algum tipo de tragédia, seja nas redes sociais ou em outro lugar, ou propriamente nos estados. Eu já escutei e já vi essa frase muitas vezes. A frase é a seguinte: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Alguém já escutou essa frase? Essa frase ela é repetida constantemente por aquelas pessoas que têm, de certa forma, um apego aos animais. Não é aqui o ponto central que nós queremos dizer, mas justamente essa frase expressa o profundo sentimento de impotência dessa pessoa a respeito do amor, ou seja, as experiências que essa pessoa teve ao decorrer da vida a levaram, de certa forma, a expressar-se deste modo. Isso, na verdade, é uma expressão, é um pedido de socorro para ser amado, assim como nós queremos ser. E justamente o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos convida à reflexão a respeito de como que nós temos amado. Jesus continua a apresentar aos seus discípulos, os ensinamentos do Monte das Bem-aventuranças. O Evangelho que nós acabamos de escutar é o Evangelho que está no capítulo 5 de São Mateus, o qual nós encontramos ali o Sermão das Bem-aventuranças. Jesus convida uma grande multidão que estava o seguindo, os seus discípulos e apóstolos também estavam na sua presença, e por isso eles gravaram de uma forma muito viva, como recordação, essa recordação das palavras que Jesus disse neste lugar. Era uma montanha na qual Jesus estava no alto e dali ele ensinava aquela multidão. Mas neste momento Jesus anuncia um novo ensinamento. Essa multidão de pessoas de todos os estratos sociais ouve Cristo sem perder nenhuma palavra. Ele abre-lhes todo o horizonte de vida, o horizonte que dá a verdadeira vida. E para isso, Jesus fala do perdão. Não faz sentido apresentar-se perante Deus sem primeiro nos reconciliarmos com o nosso próximo. Adiantar-se como gesto de reconciliação, sair ao seu encontro, ter um coração misericordioso, que vê o que está além das faltas do próximo, é uma condição imprescindível para adorar a Deus. Porque toda ofensa entre os homens é uma ofensa também a Deus, é o modo de dizer a Deus. Quando nós não gostamos de uma pessoa, ou uma pessoa está provando a nossa paciência, ou de certa forma nos atingindo, nós geralmente vamos seguir essa lógica. Nós pensamos, essa pessoa que está diante de mim, seja que a relação entre o esposo e a esposa, o marido, a mulher, meu irmão, meu amigo, colega de trabalho, vizinhos, seja quem for, não é boa. Não é um presente, um dom para mim. Então nós dizemos, de certa forma, a Deus, talvez de modo indireto, nós colocamos, portanto, essa frase no nosso coração: você errou ao criá-la e a colocá-la perto de mim. E a ofensa só se supera mediante o perdão. Mas o perdão não consiste em esquecer ou ignorar o que aconteceu. A ofensa ela deve ser reparada, curada, pois é uma ferida causada no próprio coração e no das outras pessoas. E o perdão nos conduz à reconciliação, a uma renovação da relação que se quebrou, a poder olhar novamente nos olhos desta outra pessoa e recriá-la com este novo olhar. Quando perdoamos, estamos dando-lhe a possibilidade de nascer de novo, de renovar-se, de devolver a originalidade perdida daquela relação. E aí nós entramos em outra lógica. Deste modo,
dando perdão às pessoas, nós estamos dizendo: essa falta, essa ofensa não identifica com a sua pessoa. O erro e a pessoa são distintos. E nós dizemos: você é um dom de Deus para mim e quero renová-lo com o meu perdão. Nós, quando falamos de amor às outras pessoas, amor ao próximo, nós sentimos uma dificuldade muito grande em amar as pessoas que estão mais próximas a nós. É mais fácil dar um bom dia com um sorriso largo no rosto, numa segunda-feira pela manhã, quando nós saímos na rua, do que dar a atenção devida a quem está dentro da nossa própria casa. Então nós devemos fazer um esforço redobrado nas nossas relações. E isso acontece justamente também quando nós fazemos a experiência, quando nós olhamos para uma obra de arte. O que acontece? Ao longe é muito bonita, é muito bela, mas quando nós nos aproximamos, o que vai acontecer? A gente vai ver que existem alguns borrões, que estes detalhes que são insignificantes em si mesmos e que geram uma certa deformidade naquela imagem, mas de longe nós não percebíamos antes. Ou seja, nas nossas relações acontece a mesma coisa. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais detalhadamente eu conheço as suas limitações, talvez até os seus pecados, as suas deformidades, a falta de caráter da pessoa. Então, aqueles que são os nossos próximos, que são mais próximos a nós, são justamente as pessoas que nós temos mais dificuldades de amar. Perdoar converte-se assim no ato que dá glória e louvor a Deus. No entanto, só se pode conseguir o perdão mediante a comunhão com aquele que carregou os nossos pecados e nos perdoou total e radicalmente. Nós somente vamos aprender a perdoar e amar de fato, sem condições, as pessoas, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz. Diante da crueldade, diante da injustiça a qual ele sofria, qual era a postura de Jesus no momento último da sua vida? Com seus pés e mãos cravados na cruz, Jesus apenas dizia palavras de bênção, palavras não de condenação para aquelas pessoas que estavam ali celebrando a sua derrota aparente, mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E recorda-nos o Papa Bento XVI que aquele que pelo perdão pagou o preço de descer até as misérias da existência humana e a morte na cruz, nos deu o maior exemplo de perdão. Só em Jesus Cristo somos capazes de perdoar e assim adorar a Deus no nosso dia a dia. Pelo perdão nós entramos de novo na lógica do amor de Deus. Cristo, neste pedaço do Evangelho que nós acabamos de escutar, não veio para abolir a lei antiga, mas para dar-lhe plenitude. Tem duas frases interessantes que Jesus diz. Nosso Senhor diz, em primeiro lugar: ouvistes o que foi dito, ou seja, em referência ao Antigo Testamento, ao passado. E quem disse? Era uma forma de não dizer propriamente, de modo direto, o nome de Deus. Para os judeus, eles não gostavam, eles eram muito prudentes em relação a pronunciar e até escrever o nome de Deus. Mas nós encontramos claramente essa indicação. Ouvistes o que foi dito, nós sabemos que aquela lei, não matarás, não cometerás homicídio, foi dita justamente por Deus, dada a Moisés no alto do Monte Sinai. E Jesus liga esta frase, ouvistes o que foi dito, à sua nova afirmação: eu, porém, vos digo. Ou seja, ele faz uma identificação concreta e está provando, na verdade, que ele é Deus, pois ele fala: ouvistes o que foi dito e eu agora vos digo. Então, por quê? Ele tem autoridade de promulgar uma nova lei e, na verdade, Jesus ele aparentemente complica a nossa vida, porque a lei antiga dizia: não matarás. A maior parte de nós, talvez todos nós aqui presentes, nunca matou uma pessoa, mas, ou seja, nunca cometeu algo em relação muito grave, em relação ao homicídio, a matar,
uma pessoa, mas Jesus complica mais ainda dizendo que até o irar-se dentro do coração é a mesma forma de pecado, ou seja, a mesma gravidade entre matar externamente uma pessoa, pelo ódio que nós nutrimos no coração por alguém, por alguma pessoa, também nós seremos réu do mesmo julgamento. Então Jesus faz ali uma identificação e, na verdade, ele complica a nossa vida no sentido de que agora é mais difícil, sim, é claro, mas ele concede a nós a graça de cumprir esta nova lei. Antes, nós apenas tínhamos as leis externas a nós, mas pela força do Espírito que foi derramado sobre os nossos corações, nós sentimos a necessidade de cumprir assim a vontade de Deus. Com Ele e nele, em Cristo, a vida de um cristão deixa de ser uma vida cheia de obrigações, deveres e de práticas, e se torna uma vida cheia de entrega e felicidade plena, e assim o preceito de não matar fica enriquecido. É interessante notar como quanto menor a ofensa, maior o tribunal a enfrentar e maior a punição a ser aplicada. Encolerizar-se implica ser réu em juízo, que era o tribunal condenado previsto para os assassinos. Quem insulta será condenado pelo mesmo tribunal, e é um julgamento mais severo que o anterior. Amaldiçoar traz consigo o fogo do inferno. E finalmente ter algo contra o irmão significa estar fora da comunhão com Deus. Então Jesus, na verdade, ele vai até o centro e a raiz de todos os pecados, tanto o pecado do homicídio, que é algo gravíssimo e algo estéril, mas ele vai à raiz de todos os pecados. Por quê? Os homicídios, os adultérios, todas as outras perversidades começam justamente no fundo do coração das pessoas, pelo sentimento que vai sendo alimentado pelo pensamento e vai chegar até o ato externo, na ação objetiva de matar alguém. Jesus Cristo deve ter surpreendido muitos os que estavam ali ouvir as suas palavras, mas faz isso para apontar a raiz do problema do pecado. O que realmente está em jogo, a comunhão com Deus, passa pela comunhão com os homens, como nos relata São João na sua epístola. Se nós dizemos que amamos a Deus, o qual nós não vemos, e nós não amamos o nosso próximo, o qual nós vemos, nós somos o quê? Mentirosos. O amor a Deus, ele passa justamente de forma concreta no amor aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Não matar não é não fazer mal ao outro, mas buscar a comunhão com o outro, entrar de modo verdadeiro na sua vida, levar a vida do outro sobre os próprios ombros, ser responsável também pela vida do próximo. Não há meio termo. Ou a vida do outro é amada de modo radical, ou ela será aniquilada em nosso coração. Ou eu me alegro pela presença e pela vida do outro, ou a rejeito, elimino, tiro do meu caminho. Comumente nós poderíamos pensar que o contrário do amor seria o quê? O ódio. Mas em muitas ocasiões não é de modo objetivo e absoluto o ódio contrário ao amor. Entra aqui uma nova lógica que é tão comum em nosso tempo. O contrário do amor deveria ser o ódio, mas pelo contrário, em muitas ocasiões, a utilização do próximo se torna a forma mais concreta de deformar o amor verdadeiro. Porque quando nós dizemos que amamos as pessoas por aquilo que elas nos podem oferecer, deste modo, nós não estamos amando as pessoas de modo verdadeiro. Essa é a vida que Cristo nos oferece. Essa é a plenitude que Ele veio nos trazer. Estar na vida dos outros, unidos a eles. Ficar contente pelos seus sucessos, talentos e habilidades, suas alegrias e projetos. Caminhar com eles também no fracasso, na tristeza e nas dores e doenças.
Aqui entra o utilitarismo. O contrário do amor, como eu disse, não é o ódio puro e simplesmente, mas tentar obter vantagens sobre o próximo. Para ver o caráter de alguém, basta observar como essa pessoa trata os seus inferiores. Para que nós possamos conhecer quem realmente é alguém, basta nós observarmos como que essa pessoa trata alguém que é inferior a ela de diversas formas, como ele, sabendo que não vai obter nenhuma vantagem em relação àquela pessoa, o que ela vai fazer? Vai tratar com arrogância, vai aniquilar aquela pessoa do seu coração. E ano passado, numa paróquia na qual eu estava, tem ainda, é claro, um abrigo de idosos, com mais ou menos, na minha época que eu estava lá, com mais de 80 idosos. Eu visitava quase todos os dias aquele asilo, porque era do lado da casa paroquial e da paróquia, era cuidado pelas irmãs. E ali eu percebi, na verdade, como que as pessoas são trocadas, ou seja, quando a partir do momento no qual uma pessoa deixa de me ser útil, eu vou trocá-la, ou seja, a partir do momento na qual a pessoa não me traz vantagens, qual vai ser a lógica mundana de pecado nos dias atuais do nosso tempo? Descartar essa pessoa. Várias pessoas que estavam ali presentes, daqueles idosos, eles foram colocados lá pelos seus filhos, a maioria deles, e os filhos muitas das vezes nunca mais aparecia para visitá-los. A única pessoa que muitas das vezes estava presente no momento último da vida, seja quando o padre dava a unção dos enfermos, quando a pessoa estava à beira da morte, ou a comunhão na beira da morte, ou até mesmo eu presenciei, a pessoa não tinha ninguém para carregar o seu caixão. Eu muitas das vezes tinha que ajudar aquelas pessoas que estavam ali fazendo o trabalho da funerária para levar o caixão daquele idoso para rezar pela alma daquela pessoa. Então nós entramos aqui e percebemos que muitas das vezes a lógica do ódio não é contrária diretamente ao amor, mas o contrário sim do amor muitas das vezes se traduz de forma concreta pelo descarte e pelo utilitarismo. Nosso Senhor, prezados irmãos, para concluir, todos nós podemos fazer nossos estes conselhos que ajudam a salvaguardar o relacionamento fraterno com as outras pessoas, mesmo sabendo das suas limitações. E como eu disse, quanto mais conhecemos alguém, mais nós conhecemos as suas limitações. E apesar disso, e muitas das vezes o que termina com qualquer tipo de relação, seja matrimônio, amizade, relação de paternidade e filiação, é justamente nós vamos colocando para amar as pessoas vários condicionais. Se essa pessoa faz isso, se essa pessoa me dá isso, eu a amo. Mas nós deveríamos fugir dessa lógica que coloca condição ao amor às pessoas. Nós deveríamos, pelo contrário, pensar: mesmo que essa pessoa me faça isso, eu sou capaz de amá-la e também capaz de perdoá-la. Apesar dos pecados e limitações dessa pessoa, eu sou capaz, por amor a Deus, sobretudo, de perdoar as suas limitações. Temos, por amor a Cristo, sorrir e tornar agradável a vida aos que estão junto de nós. Não é nada estranho, somos seres humanos, não puros espíritos, que alguma vez se nos escape uma reação brusca ou de mau gênio nas nossas relações. É normal isso acontecer, porque nós não somos feitos de gelatina. As nossas personalidades muitas das vezes entram em embates. Talvez alguém seja mais nervoso, alguém é mais brincalhão, e isso muitas das vezes gera certas inconveniências nas nossas relações, mas isso é o que vai fazer com que a joia que saia de um estado bruto e se torne uma joia preciosa. Ou seja, ela foi lixada, ela entrou em atrito para poder chegar à sua forma perfeita. Também nós devemos aproveitar das nossas relações para nos santificarmos. Pelos defeitos e qualidades do nosso próximo, nós somos capazes de também alcançar a santidade. E para terminar, eu gostaria de repetir a frase de Jesus para nós neste dia:
Se fores, portanto, apresentar uma oferta sobre o altar, e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois volta para apresentar a tua oferta. Que nós possamos fazer a partir deste momento o firme propósito de perdoar, de dar a graça do perdão àqueles que nos ofenderam, de tomar a decisão de amar as pessoas sem colocar condições. Devemos amar as pessoas como fizeram os santos. Santa Teresa de Calcutá não amava uma pessoa pobre e que estava ali com dificuldade simplesmente por sentir pena daquela pessoa, mas ela amava profundamente aquela pessoa e queria que aquela pessoa alcançasse a verdadeira felicidade no céu. Prezados irmãos, que nós possamos também pedir a Nosso Senhor a graça de receber essa reconciliação com o nosso próximo, para que nós possamos também, para com Deus, receber dele o perdão que tanto nós precisamos. E todas as vezes que nós rezamos no Pai Nosso, nós devemos nos recordar que para receber o perdão de Deus, nós também devemos perdoar as penas, os pecados do nosso próximo, que nós possamos assim de fato adentrar numa nova lógica que Cristo vem dar ao nosso coração, a lógica do amor e do perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.